Para muitos economistas, questões ligadas à justiça não são tão relevantes para o estudo dos livres mercados. O artigo de hoje é um artigo do Mises US, do site americano do Mises. Ou seja, mesmo por lá, há questões de justiça sendo levadas em conta. Vamos dar uma olhadinha? Normalmente, quando se fala em justiça, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é a justiça social, a distribuição de renda. Eles argumentam que a justiça social precisa de um Estado para distribuir a criação de riqueza. Um mantra gritado por políticos ativistas para evitar ter que dar satisfações das suas políticas. Hayek argumentava que os mercados não são criados por uma mente brilhante, mas surgem por uma ordem espontânea. E que essa coisa de justo ou injusto era um antropomorfismo do mercado. Antropomorfismo é você tentar dar características humanas a coisas que não são humanas. Claro, o mercado tem pessoas, mas ele não é uma pessoa. No livro A Miragem da Justiça Social, ele argumenta que esse tal termo, essa tal justiça social, é uma fraude semântica. É só uma frase para dar aprovação moral ao que de fato é uma busca por benefícios usando critérios totalmente arbitrários. O Mises, no Ação Humana, também comenta sobre isso. Ele diz que o mercado não segue critérios de justiça. Não é que seja injusto ou justo, ele simplesmente não segue esses critérios. Isso são criações metafísicas que as pessoas fazem na cabeça e depois criticam a realidade, criticam o mercado de fato, o mercado que existe, porque aquele mercado que existe não se encaixa naquelas ideias abstratas. Então, por exemplo, eles dizem que o mercado é injusto porque não tem uma distribuição igual de riqueza. Ele comenta que isso começa com uma visão utilitarista que dá a ideia de que aquilo faz sentido, de que aquilo vai funcionar. Mas, paradoxalmente, não só não funciona, como distancia as pessoas do objetivo, acaba tornando todo mundo mais pobre, toda a sociedade como um todo mais pobre. Mises disse: o capitalismo não apenas multiplicou a riqueza das populações, como ao mesmo tempo melhorou os padrões de nível de vida, de uma forma sem precedentes, como nunca antes na história dessa humanidade. Vamos ver agora a visão do Rothbard. O Mises e o Hayek eles eram contra a justiça social, mas eles tinham uma visão mais utilitária, quer dizer, eles diziam, olha, se for feita essa tal justiça social, o Estado fazendo isso, isso vai tornar a sociedade como um todo mais pobre. O Rothbard, apesar de também ser contra a justiça social, ele tinha uma visão um pouco diferente do porquê. O Rothbard dizia, esquece essa questão de utilitarismo. O utilitarismo vai ver as consequências boas e ruins, e se as consequências boas forem melhores, talvez seja aplicado. O ponto do Rothbard é, quem disse que isso é bom e que isso é ruim? Quer dizer, você está pegando o bom e o ruim de uma pessoa, do ponto de vista de uma pessoa, e aplicando para outra pessoa. Né? Ou de um conjunto de pessoas que seja, e aplicando para outra pessoa. Você está tomando a decisão por outra pessoa. O Rothbard tem um livro inteiro sobre isso, chamado Éticas da Liberdade, onde ele explica em detalhes por que ele considera essa visão utilitária errado para defender as liberdades individuais. Eu vou fazer um apêndice meu aqui, um comentário meu sobre essa questão, utilitarismo versus uma visão moral. Imagina você escravidão, por exemplo. Você é contra a escravidão porque você fez uma continha e você falou, olha, a sociedade vai produzir mais se não tiver escravos. Não. As pessoas são contra a escravidão porque é errado, porque as pessoas nascem livres e têm direito à liberdade. É uma questão moral, muito mais do que utilitária. Você nem faz a conta para saber se a sociedade vai produzir mais ou menos com escravidão. Isso está totalmente fora de questão. As pessoas de fora da escola austríaca, elas acham que a escola austríaca é só essa tal dessa praxeologia. Mas não, vai muito além disso. Realmente, a praxeologia ela é a espinha dorsal da visão do Mises, mas o Rothbard, por exemplo, tem uma visão um pouquinho diferente e há alguns cursos também que têm visões um pouco diferentes. A gente pode explicar, eu posso explicar num outro vídeo o que é praxeologia em detalhes e tudo mais, mas vamos voltar ao texto por enquanto. O Rothbard não vê então a justiça como uma coisa menor só para defender a liberdade, mas muito mais uma questão moral e ética que é uma das bases da liberdade individual. Ele diz que a liberdade é um princípio moral, inerente à natureza humana e que é um princípio de justiça, que é a abolição da agressividade nas relações entre as pessoas. Mas você vê que ambos os grupos, tanto Hayek como Mises, quanto Rothbard, eles são contra essa questão da justiça social, mas por motivos diferentes.
o Mises e o Hayek para uma visão mais utilitarista, porque isso, na verdade, vai trazer mais pobreza para todo mundo, mas o Rothbard com uma visão muito mais moralista, de que, na verdade, isso é errado per se. Bom, muito obrigado por ter assistido até aqui e a gente se fala. Até logo.